Pessoal, tudo bem? Nós já falamos de várias teorias que influenciam e fundamentam as metodologias de alguma maneira, né? Discutimos, refletimos sobre elas, sobre as práticas que vocês já utilizam na última atividade que nós fizemos lá na nossa planilha. Agora, nós começamos a discutir um pouco sobre os agentes desse processo de ensino de aprendizagem. O professor Newton trouxe no último vídeo um pouco sobre o perfil e o comportamento dos alunos. E hoje vamos falar sobre o professor, que é também uma peça essencial nesse processo. Nós elencamos 3 perfis dos professores, que é o professor conteudista, o professor pesquisador e o professor mentor. O professor conteudista é aquele que enfatiza o conteúdo, mais o conteúdo do que a forma como ele é aplicado e como ele é utilizado em sala de aula. Segue aquela tradição centrada no professor. Ele procura ferir a quantidade de informação que foi absorvida pelo aluno, onde nós temos mais docentes especializados em uma área específica, onde ele tem o objetivo de reunir materiais, selecionar e organizar informações para transmitir de forma expositiva aos seus alunos. O professor pesquisador é aquele que executa, ele cuida do método e cumpre um planejado. Ele é um docente que indaga, que investiga e que constrói os resultados. Ele busca a descoberta de novos conhecimentos numa determinada área. Ele tem um senso crítico, um senso investigativo e ele adota uma postura de construtor desses conhecimentos. Já o mentor, ele se coloca como um guia, ele inspira esse despertar das ideias, ele dá um suporte e encoraja para que o outro gerencie seu próprio aprendizado. Ele maximiza o potencial para que o outro se aprimore. Então, ele é um autor intelectual que influencia o comportamento de outra pessoa. Então, ele é um orientador do conhecimento. Esses 3 perfis são de grande importância para manter o sucesso na aprendizagem e manter construções significativas desses alunos. Então, eles são muito importantes para manter o sucesso de uma instituição de ensino. Esses professores, eles carregam um papel essencial, que é mais de curador, de orientador. Curador no sentido pleno da palavra. Curador não é aquele que é responsável por organizar, por administrar os bens de uma pessoa que está ausente de suas obrigações. Então, o professor curador, ele escolhe aquilo que é relevante entre tanta informação e ele ajuda que os alunos encontrem sentido nesse mosaico de materiais, em tantas atividades disponíveis. Então, ele é curador no sentido também de cuidador. Ele cuida, ele dá apoio, ele acolhe, ele orienta cada aluno. Então, ele é orientador no sentido de orientar toda a classe, orientar os grupos, orientar cada aluno. Então, ele tem que ser competente intelectualmente, afetivamente e também gerencialmente, no sentido de gerir aprendizagens múltiplas e também complexas. As tecnologias vão facilitar esse papel, porque elas permitem um registro e aumentam essa visibilização do processo de aprendizagem, tanto de cada um como de todos os alunos envolvidos nesse processo. Essas tecnologias facilitam o mapeamento dos processos, apontam as dificuldades. Por meio dessas tecnologias, nós podemos prever até mesmo alguns caminhos para aqueles alunos que têm dificuldades específicas. Nós temos algumas plataformas adaptativas que também facilitam, como nunca, esse tipo de comunicação e essas formas de comunicação. As tecnologias digitais, elas podem facilitar também o compartilhamento de informações e de conhecimento, a colaboração, a publicação e a produção, além também de divulgar essas construções. A combinação dos ambientes formais com os ambientes informais, se for feito de forma inteligente, WhatsApp, Facebook, e também de maneira integrada, nos permite conciliar essa organização dos processos, esse cumprimento do currículo e das ementas,
com essa flexibilidade de poder adaptar ao aluno e ao grupo. Vale a gente comparar o ensino enriquecido pelas tecnologias digitais com a forma integrada de uso das tecnologias. Adicionar a tecnologia em sala de aula, por exemplo, utilizar lousas digitais, utilizar tablets, não significa necessariamente uma metodologia ativa, uma metodologia inovadora, se não houver mudanças na maneira de aprender ou no tipo de relação entre o aluno e o professor. Mas isso não quer dizer que usar um notebook, usar um tablet são formas equivocadas de uso de tecnologia. Qualquer uso da tecnologia ele pode potencializar de alguma forma o ensino, principalmente porque nós estamos lidando com nativos digitais. Assim, o professor pode também gradativamente ampliar o seu repertório de recursos digitais e modificar o uso, o tipo de relação que ele estabelece entre os estudantes, entre ele e os estudantes e também entre os alunos e o conteúdo. Então, muitas das técnicas e dessas ferramentas, elas utilizam das tecnologias para favorecer essas relações que se estabelecem. Entre as ferramentas e também nos momentos avaliativos, muitas vezes nós precisamos formular questões que precisam ser reflexivas e de acordo com os níveis de proficiência que nós temos como objetivo naquele momento. Para promover a reflexão, promover esse debate, é necessário que as questões sejam desafiadoras, nem tão simples a ponto de serem resolvidas sem análise, sem discussão entre os colegas, mas nem tão complexas, de modo a nem serem solucionadas. Então, além de um conteúdo específico que será transformado em questão, nós precisamos pensar nos objetivos de aprendizagem. Então, a taxonomia criada por Bloom para formular esses objetivos é uma ferramenta que auxilia o professor a formular suas metas de aprendizagem de acordo com esses níveis de proficiência que deseja que seus estudantes alcancem. Então, o que nós precisamos pensar? Vocês vão ver lá nos slides que existem duas pirâmides, que é a primeira construção de Bloom em 1956 e a segunda é uma pirâmide revisada, que foi feita, que foi construída em 2001. O que são essas pirâmides? A primeira pirâmide, a gente tendo embaixo o pensamento menos complexo, né, de nível inferior, e no topo de nível superior, ela trazia substantivos. Então, a questão era de nível de conhecimento, de compreensão, de síntese. A segunda, já revisada, os substantivos foram substituídos por verbos. Então, nós já temos os estudantes em ação. Então, nós podemos ter o que exige menos, digamos assim, onde o pensamento é de nível inferior. Recordar, compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar. Então, nós exigimos um nível de pensamento mais construído, mais elaborado. Ao formular uma questão ou ao formular uma prova, o professor precisa pensar no objetivo. O que eu espero que o meu aluno seja capaz de fazer com esta questão? Se eu espero que ele relacione fatos, se ele deduza aplicações, se ele quer aplicar a teoria que foi feita em sala de aula, e aí você utiliza alguns verbos que podem facilitar cada categoria desta de Bloom. Lá nos slides tem uma tabela, um quadro com alguns verbos de cada categoria que pode ajudá-los na elaboração dessas questões. Antes de encerrar o vídeo de hoje, eu vou deixar uma frase de Rubem Alves para que a gente reflita um pouquinho. A missão do professor não é dar respostas prontas. As respostas estão nos livros e estão na internet. A missão do professor é provocar a inteligência, é provocar o espanto, é provocar a curiosidade. É assim que a gente encerra o vídeo de hoje. Um abração, tchau, tchau, até a próxima.